Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Acabou a Copa do Mundo. Espanha campeã, 1-0. Jogo que a Espanha dominou a maior parte do primeiro tempo e segundo tempo. Mereceu ganhar, mereceu ser a campeã do mundo. Mas o papo agora é outro, gente. É sobre comunicação social. É isso aí, galera. Comunicação social. Essa Copa do Mundo, no Brasil, inaugurou uma coisa diferente. Que coisa foi essa diferente? A inauguração é a queda dos gigantes das TVs. Como assim? Durante 50 anos, nós, brasileiros, assistimos a futebol e a Copa do Mundo somente como telespectadores passivos. Não podíamos opinar e todos os comentários e todas as formas de comunicar era direcionada. Não era o clube que era dono da transmissão. Não era uma federação, não era a torcida. Era um controle remoto. Você apertava o botão e lá estava a forte e poderosa TV, transmitindo jogos de futebol e detendo toda a publicidade. A missa de domingo, a gente não escolhia o padre. A gente comparecia somente. Gente, a coisa era assim. Aí um dia, um rapaz de boné ligou uma câmera, abriu um chat e o império começou a ruir. Oh, meu Deus! Alguns vão falar que não foi bem assim, ele é um marionete na mão de uma empresa que detém os direitos de futebol. Mas é um começo. Ele é uma peça, ok? É uma peça fundamental. É uma peça aonde ele conseguiu canalizar uma ferramenta de comunicação. Veja, nos últimos 15 anos, a comunicação social vem mudando extremamente em nosso país. Inclusive a língua portuguesa, da qual eu sou mestre, de qual eu dou aula. Então, nós temos que tentar entender os preâmbulos, a introdução dessa mudança social que está acontecendo na comunicação em nossa língua. Veja, há 500 anos atrás, falávamos vós me se. Hoje, nós falamos você. E a internet, os aplicativos falam VC. É a mesma coisa que você. Ok? Então, essa mudança social está ocorrendo já há mais ou menos 15 anos com o avanço das redes sociais. E aí nós temos um grande protagonista nessa Copa, juntamente com o nosso comunicador Cazé, da Cazé TV, que é um time, né? Cazé TV é um time, né? Onde tem cada pessoa tem uma função, como se fosse uma TV mesmo. Só que a transmissão é feita por uma rede social de vídeos longos, que domina o globo terrestre.
Ok? Eu até acho que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser transmitida pelo YouTube. Ora essa, é o maior veículo de comunicação, de forma grátis, de forma gratuita. Então, o menininho lá do Iapó e o menininho do Chuí consegue ter a transmissão de um evento esportivo global gratuitamente. E isso que está em voga. Hoje eu quero contar por que a televisão, o gigante todo-poderoso, perdeu o futebol para o YouTube. Não foi por causa da tecnologia. A tecnologia não é meramente o veículo que fez com que a Globo e companhias limitadas perdessem a fatia do bolo pro YouTube. Na verdade, a TV esqueceu que existe sociedade. Tá? Ela esqueceu que as histórias são contadas por seres humanos. A TV aberta construiu o maior monopólio afetivo da história do Brasil. Certo? E isso foi construído pela TV. A TV construiu isso. Mas ela deixou de lado a capacidade social do homem se transformar. Veja, se quando o YouTube chegou no Brasil, as TVs tivessem copiado a mesma tecnologia para transmitir vídeos, talvez isso não tivesse acontecido. Mas, logicamente, elas não queriam perder o monopólio. Quem tem a fatia a fatia maior do bolo nunca quer dividir. Porque isso gera dinheiro, divisas. E o futebol na Globo não era um programa, era um ritual nacional. Galvão Bueno narrando, a família reunida, o país inteiro vendo o mesmo gol e no mesmo segundo, com a mesma narração. E lá vai ele, aquele menino, Ronaldo, e é gol! E isso a TV fala. Você escuta e ponto final. Você podia discordar do comentarista, não podia zoar o goleiro, não podia gritar pênalti claro e ser ouvido por outras 50 mil pessoas gritando junto. Eram 90 milhões de pessoas assistindo a TV em silêncio, sem dar palpite, sem dar comentários. Armando Nogueira, o nosso cronista maior do futebol, ele dizia que a única guerra que termina com um abraço é uma transmissão de futebol. Que a TV transmite uma guerra, mas cortava o abraço. A arquibancada, a resenha, a discussão de boteco, tudo isso ficava de lado, de fora. E a Cazé TV trouxe a discussão de boteco. A Cazé TV trouxe o comentário, trouxe a participação social do público em massa. Hoje, no final da Copa do Mundo, 20 milhões de pessoas acompanharam a final entre Argentina e Espanha, da qual a Espanha se saiu campeã. E o torcedor brasileiro, meu amigo, não sabe assistir futebol calado. Nós somos latinos. E sendo latinos, nós falamos, nós
conjecturamos coisas, comentamos sobre futebol, comentamos sobre tudo o que acontece. O futebol para o brasileiro é uma terceira religião. É como se fosse algo que faz parte do nosso DNA como sociedade. Aí chega o YouTube e chega a Cazé TV e acontece uma coisa que executivos de terno e gravata da Rede Globo e TVs não conseguem entender. Mas se você for analisar em profundo, o gol deixou de ser uma imagem. Virou uma experiência coletiva e sempre foi. Quem já participou de jogos de estádio sabe que o gol é uma movimentação coletiva onde o jogador, ao fazê-lo, faz com que as arquibancadas gritem, esperneiem de alegria ou de tristeza. Pensa comigo, quando sai um gol numa transmissão do YouTube, o que acontece? Os comentários começam, o chat explode. Milhares de mensagens por segundo. Emojis, piadas, memes nascendo. Tudo ao vivo. O narrador reage ao chat, o chat reage ao narrador, e a arquibancada digital barulhenta, caótica, vibra. A TV não tem isso. A TV não tem vibração dos chats. E tem mais. Desculpe. O torcedor de hoje tem em sua mão o celular. Esse celular faz com que você compartilhe em grupos, marque um amigo. A TV oferece somente uma tela mórbida, aonde você é o espectador. Já YouTube não. Você é o participante do espetáculo. Você é um dos personagens do espetáculo. Você participa de uma forma aonde a sua interação social é valorizada. Então, isso não é detalhe técnico. O YouTube oferece uma mesa de bar com milhões e milhões e milhões de participantes. Isso não é um detalhe técnico, é um detalhe social. É um detalhe social. Veja, a transformação social das transmissões esportivas passa-se pelo YouTube. Desculpa. Agora, vamos falar um pouquinho de português. A televisão fala televis, aquela língua engomada, de estúdio, cheia de padrões, senhores, senhoras, comentários protocolares, língua bonita, correta, a cada vez mais estrangeiros para que tenha menos de 30 anos. O YouTube fala internetês, ao vivo, nativo, palavrões, memes. O narrador solta gíria, erra, ri. O próprio erro vira meme e abraça o meme. Ele não fala para o público, ele fala com o público. Então veja que a Rede Globo e as demais redes de comunicação de TV no Brasil e no mundo tem que mudar, porque a comunicação social, ela é viva. Ela é de igualdade para igualdade. O cara fala com
o seu João do Botequim e fala também com José da Faria Lima. A internet tem uma fala democrática, aonde todos os espectadores estão em igualdade. A TV diz, e o atacante finaliza com a categoria, balançando as redes. YouTube diz, ele não tá jogando bola, ele tá cobrando aluguel da zaga. Então, existem verdades. Por exemplo, Nelson Rodrigues escrevia que o futebol é o pior cego e o que só vê a bola. A TV durante décadas só viu a bola. Só viu o dinheiro que entrava e esqueceu da sociedade. Veja, as TVs esqueceram da sociedade e não mudaram. Vai surgir ainda um jornal nacional aonde as notícias serão divulgadas de forma mais social e o famigerado jornal nacional perderá a sua capacidade de comunicar com a sociedade. Ou já perdeu, ok? Aquela coisa sisuda, aquela coisa monótona dos nossos pais, que vieram do militarismo, que vieram de uma sociedade onde abaixar a cabeça era o ideal, obedecer era o ideal. As novas gerações, elas até obedecem, mas elas obedecem àqueles que dão a razão e àqueles que, por elas, falam. O locutor do YouTube é o cara de boteco, com um microfone bom. É o brasileiro que sempre confiou mais no cara de boteco do que no homem de terno. Entendeu? Você confia mais em um homem de terno ou em um senhor do boteco que fala às massas? O YouTube fala às massas. O homem de terno da TV Globo não fala às massas mais. Porque as massas querem o simples, aquilo que é entendível. E agora chegamos ao fim do monopólio. Tem ainda um terceiro fator para terminar esse vídeo. Mais frio, mais decisivo, é a fragmentação dos direitos à transmissão. A Globo tinha tudo para manter o direito. Mas como ela estava saindo da pandemia, ela esqueceu do poder do YouTube. Ela se achava dona de tudo. A primeira queda da Globo surgiu quando surgiu as Netflix da vida, os streamings. Antigamente, o pacote fechado do dono era só hoje. Campeonato espalhado entre TVs abertas, canal fechado de streaming, YouTube. O jogo que era exclusivo virou mercadoria dividida. E quando o monopólio quebra? Ganha o criador de conteúdo. Eu ganho, você ganha. As pessoas comuns ganham. Por quê? Quebrou o monopólio. O monopólio não pertence mais à Globo. A Globo agora é uma coadjuvante em busca de melhores condições para poder se sobressair. Porque o futebol deixou de ser um produto que uma empresa entrega.
Ele agora virou um ecossistema onde milhares de vozes participam. E não tem como mudar isso. Porque o fenômeno social da linguagem mais fácil está na internet. Para poder encerrar, a TV não morreu, tá? Vamos ser justos, a TV tem ainda uma fatia muito grande, tá? De pessoas que, como minha avó, como minha mãe, ainda assistem a TV. Ela precisa se reestruturar na história. Mas ela deixou de ser a dona da festa. A TV deixou de ser a dona da festa. E agora ela é uma convidada. É convidado, meu amigo. Precisa se comportar diferente do dono. No final das contas, essa história não é sobre tecnologia. Não é sobre 4K. Não é sobre extremes. É sobre algoritmo. É sobre uma verdade que o futebol sempre soube e a TV esqueceu. O futebol não é um espetáculo para ser assistido. O futebol é um espetáculo, é uma conversa participativa. O YouTube não inventou nada. Ele só devolveu às massas, ao torcedor, aquilo que a arquibancada sempre teve. E a sala de estar nunca ofereceu, que é o direito de gritar junto. Gol! Nos comentários do chat. E aí? Me conta nos comentários o que você achou disso. Os gigantes não caíram porque ficaram velhos. Caíram porque ficaram mudos. Num país que nunca soube torcer em silêncio. É isso aí, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, de uma análise da queda da hegemonia no futebol por meio do YouTube. Cazé TV foi uma ferramenta. Mudanças sociais e mudanças relativamente grandes na sociedade irá acontecer a partir de agora. Com o crescimento massivo do YouTube. Eu quero dizer, YouTube, eu te amo. Tchau! Dê um curtir e me segue.